Amados, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, agradecemos a Ti pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Nós te pedimos que o Senhor conceda a nós a sabedoria, a graça, para que possamos, ó Deus, realmente reter em nós esses ensinamentos, para que nós possamos andar conforme a Tua vontade. Tu conheces todas as nossas falhas, Tu sabes todas as nossas fraquezas, mas o Senhor é misericordioso para nos fortalecer, para nos ajudar. Abre nosso entendimento, ilumina pelo Teu Espírito Santo e ajuda-nos. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos terminar o Pentateuco com os dois últimos livros, que é Números e Deuteronômio. E nós vemos que esse é o livro das marchas, né? É o livro das marchas, das jornadas. Lá no contexto diz que o livro deve ser estudado, esse livro de Número, junto com o livro de Êxodo, porque é uma continuação natural do Êxodo, né? Agora, o livro de Levítico, que foi estudado anteriormente, ele deve ser considerado um parêntese, né? Quer dizer, estava se falando das leis, de repente faz um parêntese, né? E explica-se entre Número e Êxodo, e explica-se o quê? A necessidade de fazer uma lei, uma legislação, para que soubesse a ordem no culto que Deus queria que o seu povo fizesse. E muitas vezes nós pensamos que os cultos podem ser de qualquer forma, né? Alguns até falam, o Espírito Santo é que dirige. Sim, ele dirige, mas é necessário ter uma organização, como Paulo até no capítulo 14 ele fala, agora eu vou ensinar para vocês a ordem no culto, com relação aos dons espirituais, quando podia ser usado, quando devia se evitar de usar o dom ali na hora do culto. Assim também, lá no deserto, Deus instruiu o seu povo para que ele tivesse e fizesse algo que não fosse de qualquer maneira, que Deus gosta de ordem. Deus é muito organizado. Se a gente olhar a criação dele, amados, você já viu a organização do corpo humano, como é que é? Desde o DNA, tudo é letra ali, tudo é letra, palavra, entendeu? Palavra. O nosso DNA é palavras, é letras. E se uma delas sair fora do lugar, dá um defeito quando a criança nasce. Ela pode nascer com anomalia. Uma coisa que só se vê em microscópio. Ela pode alterar toda a forma visível de um corpo, tanto de animais quanto de nós seres humanos. Então é muito organizado, muito organizado. E o livro de Números, ele mostra aqui sobre a preparação para a marcha em Canaã, e depois lá em Cades Barneia, aquela marcha triunfal. Aí mostra por que o povo ficou 40 anos no deserto. E depois fala sobre Balaão, sobre o pecado de Israel e os resgates de Finéias. E depois a destruição de Moabe. Então vamos lá. A primeira nós vamos aprender a citar a ordem das tribos dos filhos de Israel, que ficavam ao redor do tabernáculo. Depois, identificaram o pecado dos filhos de Israel, que não tomaram posse, né, quando já se encontravam em Cades Barneia. Por que eles não tomaram posse? Foram ali mesmo julgados por Deus para que eles ficassem rodeando a terra até que todos aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, que eles morressem na areia do deserto, não cumprindo, portanto,
a promessa que Deus tinha feito para eles, mas para os seus filhos ele cumpriu, ok? E depois mencionar esses fatos relevantes que durante esses 40 anos aconteceram com os filhos de Israel no deserto. E depois sobre como Deus mandou destruir Moab. Vamos lá, texto primeiro fala sobre, o capítulo 1 até o capítulo 9 de Números, fala sobre a preparação para a entrada em Canaã. Então, vamos lá. Houve, então, o primeiro grande censo. Por favor, missionária, fecha a porta, essa porta aí, senão esse ar não para de fazer barulho aqui. Obrigado. Bom, quando terminou a construção do tabernáculo e já o povo estava preparado para a marcha, Deus então ordena a Moisés que contasse o número dos filhos de Israel. E o censo, verificou que no primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída do Egito. Então, 2 anos eles já tinham saído do Egito. E agora Deus manda contar os filhos de Israel. E contados, comprovou-se que os homens de 20 anos para cima, que eram capazes de ir para a batalha, somavam 603.550 homens. E se fosse considerado todos os homens, evidentemente, nós teríamos o dobro desse número, mais ou menos, mas, por isso, julga-se que o número do povo que estava no deserto, nos primeiros anos da peregrinação, era de mais ou menos 3 milhões de pessoas. É muita coisa, não é verdade? Você imagina o Moisés guiando 3 milhões de pessoas aonde? No deserto. Agora você vai entender o porquê que Deus permitiu que Moisés vivesse 40 anos no deserto, antes dele guiar o povo por mais 40 anos no deserto. Então, excetuando-se a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, não foi contada, porque a função dessa tribo era única, era singular, tinha uma missão espiritual, era a tribo separada por Deus, é Deus que ia cuidar deles, eles não podiam ter nem bens, nem nada, nem terras, nem coisa alguma, porque tudo que eles precisassem, Deus ia prover através dos dízimos e ofertas que eram trazidos para que a obra do Senhor continuasse. Então, nós vemos aí que existe um propósito de Deus quando Ele estabelece essa forma de as pessoas contribuírem na casa dele. Tem um propósito de dar condições para que aqueles que se dedicam integralmente à obra do Senhor possam fazer esse trabalho sem estar preocupado com o que vai comer amanhã. Essa provisão de Deus é dada através daquilo que o povo oferta e depois automaticamente Deus abençoa o povo para abençoar a igreja, para abençoar o tabernáculo, para abençoar a tribo sacerdotal, ok? Então vamos lá. A ordem no acampamento. Quando foi feita essa contagem dos filhos de Israel, Deus ordenou que as tribos fossem dispostas ao redor do tabernáculo da seguinte maneira. Fala no lado norte, lado sul, leste e oeste, e cada uma tinha aí uma especificação. Agora vocês falam assim, puxa vida, será que dá para a gente guardar tudo isso? Seria bom, pode cair a pergunta. O que você pode fazer é gravar pelo menos o primeiro nome de uma tribo, porque se cair na prova você já sabe, começa com Rubens, então é Simeão e Gade, Senão você vai acabar
na hora de escrever se confundindo, a não ser que eles façam aquelas pegadinhas e misturam os nomes aí, pronto, aí vocês, com certeza vocês vão rodar. Preparação então para a entrada de Canaã. Quando Deus fez essa disposição das tribos, amados, e sempre que fosse levantado o acampamento, olha, estão acampados, estavam lá fazendo algum trabalho, aí assim, vamos levantar acampamento, vamos partir. Aí as tribos marchariam na ordem, indo da arca do concerto no centro, conduzida pelos levitas. Então ninguém, nem os danitas que ajudavam, né, ali, eles não poderiam entrar nem tocar em nenhum utensílio sagrado, só os levitas podiam tocar. Eles iam ajudá-los a pegar as barracas, a pegar as cortinas, a carregar, mas na arca, nos utensílios sagrados, somente os levitas, ok? Os irmãos podem ver que, se você ler, quando Davi foi trazer a arca de volta para o templo, lá na época depois do Davi, você lembra que ele fizeram um carro novo, né, um boi e tal, um carro novo para puxar a arca, um carro novo. E deu morte, deu desgraça. E a gente aprende com isso que o Evangelho não pode ser mudado, não pode ser nova revelação, nem nova visão. O Evangelho tem que ser puro conforme a Bíblia é. Toda vez que se cria ou se fala em nova revelação e nova visão, dá problema de morte espiritual, né? Da tragédia na igreja, como está acontecendo agora no mundo. Por quê? Pegaram o Evangelho e colocaram num carro novo, assim como pegaram a arca e colocaram num carro novo. Chegou num lugar plano, o boi tropeçou, a arca ia cair. Aí o Uzá colocou a mão para não deixar a arca cair e morreu na hora. Então, aí a desgraça, a arca ficou lá, nem veio mais a Jerusalém, ficou lá guardada. Mas na casa onde ela ficou, Deus abençoou ali. Então, glória a Deus, vamos guardar a arca dentro de nós, né? Nós sabemos que a arca é a presença de Deus. Então, se Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós temos a arca do Senhor dentro de nós. Não precisamos de nenhuma arca em templo nenhum, nem para tocar, nem para achar que aquele objeto é sagrado, porque já é idolatria. Hoje estão fazendo idolatria das coisas que estavam no tabernáculo. Isso não quer dizer que você não pode ter em casa, que vende, né, souvenirs da arca, vende souvenirs que é como chama, do candeeiro, né, da mesa de proposição, ele vende aquilo. Se você comprar aquilo para ter como uma lembrança da que era feito no deserto, lá no tempo do tabernáculo, não tem problema nenhum. O problema é quando você achar que aquilo vai dar sorte, aquilo vai dar poder. Aquilo tem alguma autoridade. Você toca lá, vai ser curado, aí já é idolatria. Aí já é misticismo. Então muita gente se torna mística dentro da igreja, por causa da idolatrar objetos que antes eram sagrados, agora já foram simplesmente. O que significava tudo isso? Apontava para onde? Apontava para quem? Para Jesus. Então nada daquilo tem. A arca, por exemplo, só tinha poder se o povo tivesse comunhão com Deus. Lembra que eles levaram a arca para a batalha, acharam que com a arca eles iam ganhar a batalha, e os inimigos pegaram a arca e levaram? Por quê? Porque a arca era apenas um modelo do que havia no céu, da presença de Deus. Quando Deus saía, como Deus saiu, o povo estava em pecado, a arca era apenas um objeto, né? Então, hoje nossa arca é Jesus. Quem está em Jesus tem que estar salvo, quem já é em Jesus está abençoado. Bom, o serviço do culto, quanto também a manutenção, ele seria executado pelos levitas que tivessem entre 30 a 50 anos. E os gersonitas, que era da tribo de Gerson, cabia a responsabilidade sobre todos os panos e véus,
os filhos de Coate, eles guardavam as alfaias, mesas, altares e vasos de uso sagrado. Eles guardavam. Os filhos de Merari, a guarda e transporte dos varais, tábuas, colunas, bases, estacas e pequenas peças do tabernáculo. Imagina, amado, toda vez que eles iam marchar, tinha que ser desmontado item por item para ser transportado, e Deus separou as tribos que deveriam transportá-las. Aí do capítulo 6, versículos 1 e 2, 1 a 21, ele fala sobre o nazireado. O que é uma pessoa nazireu? Nazireu de Deus, que a gente chama. Nazireu quer dizer o quê? Consagrado. É um termo que provém de um verbo da língua hebraica que significa consagrar. E a pessoa poderia dedicar-se ao Senhor ou ser dedicada por seus pais. Uma vez dedicada ao Senhor, a pessoa não poderia beber vinho, comer uvas, cortar o cabelo ou acompanhar um cortejo fúnebre. Então, o nazireu era santo, que é separado para o Senhor. E em Israel era comum os pais dedicarem a Jeová um filho desejado, como no caso que nós vimos no caso de Samuel, né, e de Sansão também, cujas mães haviam sido consideradas estéreis. E, por exemplo, se hoje houvesse esse costume, seria um meio de publicamente alguém testificar que essa pessoa que seria um nazireu era um objeto da graça especial de Deus. Então, isso é uma coisa que acontecia muito nessa época. O Israel tinha muito esse costume de, muitas vezes, por a mãe não ser estéril, e falar assim: Deus me dá um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Então ele será nazireu de Deus. Ok? Vejamos agora as bênçãos sacerdotais. Né? Nós temos duas bênçãos: a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Né? A bênção sacerdotal, ela é tríplice bênção de Arão, chamada de bênção sacerdotal, que começa como? O Senhor te abençoe e te guarde. Então, o que é isso? É só invocando a proteção de Deus contra os perigos da vida. Depois ele falava a segunda frase: o Senhor sobre ti, tenha misericórdia de ti. Então, o resplendor divino refletiria no crente, a graça dele se manifestaria e a beleza divina completaria a sua vida. Então o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E depois a última frase: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Então o rosto do Senhor voltado para o seu povo é sintoma de alegria e satisfação. Então, a tríplice bênção apostólica, temos as mesmas graças, que agora fala de outra forma, em outros termos, ok? Ele fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então você veja que fala sobre a Trindade aqui também, né? Novos passos para a marcha. Números capítulo 7 até o 9, fazem uma regressão ao dia da consagração do tabernáculo, tratando inclusive das ofertas consagradas ou consagratórias do culto do santuário. Então, algumas repetições sobre as lâmpadas usadas no tabernáculo, sobre o ritual de consagração dos levitas ao sacerdócio, elas tratam inclusive da celebração da segunda Páscoa, a primeira e única ao longo da caminhada no deserto, né? E aí havia
algo que Deus preparou para o povo por causa do sol causticante, né? E o povo ia ter muito problema, muita morte, né? E aí Deus preparou o quê? Uma nuvem, que essa nuvem inclusive guiava o povo. A nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Nessa condução de Israel, essa nuvem e essa coluna de fogo, ela simbolizava a presença de Deus e a guiar o seu povo em pleno deserto. De um lado, o povo era suavizado do calor causticante do sol, do outro, lhe facilitada a vida, uma vez que, eliminada a escuridão noturna, de qualquer forma, o Deus gracioso, ele estava perto do seu povo, protegendo dia a dia. Igual hoje, nós não vemos Deus, não vemos Jesus, nem anjos, né? Mas nós estamos protegidos. Quando a gente vê que um crente está com medo do fantasma, né? Com medo de demônios, a gente tem que lembrar ele que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E outra coisa, o diabo anda ao derredor, mas o Senhor manda os seus anjos ficar ao nosso redor. Então, antes de um demônio chegar, tem um anjo de Deus enviado por Deus para nos guardar. Alguns acreditam que cada pessoa tem um anjo. Eu já não penso dessa forma, mas eu penso que os anjos são tão poderosos também, e eles podem se locomover de uma forma muito rápida, e estão sempre atentos. A quantidade de anjos não se pode contar. Sabemos que 1/3 acompanhou Lúcifer na sua rebelião. Mas até eu falo para aqueles irmãos que têm muito medo dos demônios, né? Eu falo assim, irmão, quando você vê um demônio, você fala assim, mas cadê os 2 anjos que deviam estar aqui? Porque se é 1/3, para cada demônio tem 2 anjos. Então, por que ter medo dos demônios se temos os anjos? A não ser que você esteja fora, esteja em pecado, aí não tem anjo não. Aí, assim mesmo ainda tem, sabia? Mas só que vai deixar você passar por alguns perrengues, a gente aprender a andar no caminho certo, né? Porque Deus é um Deus que Ele nos ama e por nos amar Ele nos corrige. E quando precisa dar uma varada, Ele dá sem dó, né? A dó vai ter a gente de ver o irmão levando varada, porque vai ver que ele vai sofrer. Mas só vai sofrer se pecar contra o Senhor, se não andar no caminho do Senhor e não se arrepender dos seus pecados, ok? Bom, então nós temos a nuvem guiando o povo de dia, a coluna de fogo à noite. Aí temos também a condição das trombetas, né? Quando, antes de partir de perto do Sinai, naquela região do Monte Sinai, Deus ordenou que se fizesse trombetas de prata, para com elas ser dado o sinal de marcha. Então, um toque significaria o quê? A chamada dos príncipes, isso é, dos líderes das tribos. 2 toques, o da congregações. 3, a ordem para marchar. Então, este sinal seria o estatuto perpétuo em Israel. Sempre que houvesse perigo, seriam tocadas as trombetas, e nos dias de festa seria o sinal de graça, também de alegria. Então vamos lá, 9:1, D2, G3, e 4, 5, 6, 7 e 8. Ok. Então agora vocês sabem, né? Você já sabe o 9 aí. Você já sabe agora o nome de todas as tribos, está tudo aqui. A marcha triunfal para a cidade, ou Cades Barneia. Esse Cades Barneia foi uma marcha de Israel. Ali aconteceu coisas que marcaram o rumo e o destino de muitos ali. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, era indicativo da ordem divina
para Israel prosseguir rumo à terra prometida, ou da promissão. E partindo do Sinai, o lugar que ficava bem ao sul da península, que tinha esse nome, seguiram os israelitas para Cádiz. Era um total de 11 dias de jornada. Isso seria o tempo que eles deveriam gastar, 11 dias, para chegar até Cádiz Barneia. Mas sabemos que eles pararam em vários lugares. Por quê? Porque tinha que ter uma parada para reorganizar o grupo, tratar de alguns problemas, e gastaram 3 dias de Horebe até Kibrot Tavá, onde ficaram mais ou menos um mês, 30 dias. E depois alcançaram Hazerote, onde ficaram 7 dias. Já são o quê? 40 dias, né? Ao todo, o povo parou para descansar em 21 lugares, conforme relacionado no capítulo 33 do livro de Números. E em Kibrot Atava, houve uma grande murmuração por falta de carne. Queriam comer carne, né? Em decorrência disso, Deus castigou o povo por meio de uma peste que matou alguns milhares deles. E esse lugar onde isso aconteceu chamaram Tabeira, que por causa do fogo consumidor que viera da parte de Jeová. E qual foram os pecados durante essa marcha? Bom, já fizemos essa menção desse pecado em que Brote Atava. Agora, porque esse lugar veio um fogo, destruiu muitos israelitas, que só se lembravam das coisas boas do Egito, porém esqueciam das más. Quer dizer, Deus tirou o povo de uma escravidão, de um lugar onde tentaram por todos os meios diminuir a população, matavam os bebês, jogavam no Nilo, de onde o próprio Moisés saiu. E por medo desse povo crescer muito e acabar trazendo problemas para o povo egípcio, eles começaram a perseguir o povo. E Deus ouviu o clamor do povo, né? E ele então lançou o seu libertador, que era Moisés. Agora, no deserto, na caminhada, Deus mandou o maná. O maná era um pão, uma coisa que eles não conheciam, que vinha do céu, caía, e eles pegavam a porção de um dia. E Deus ordenou, inclusive, olha a ordem, né? Como que Deus era organizado. Deus disse a eles que eles deveriam pegar somente aquela porção para aquele dia, porque muitos pegavam mais, né? Os gulosos, né? Aqueles que têm medo de ficar sem, pega sempre mais. Você viu aquelas pessoas que vão na festa e tem 20 pessoas aqui, tem 20 bolinhos, ele vai lá e pega 5 para ele. Quer dizer, 4 vai ficar sem bolinho, porque o guloso pegou mais 4, né? Mal educado. É assim em toda festa a gente vê. Tem pessoas que pegam tudo ali e o outro do lado olha e fala assim, não sobrou para você não. Ok. Eles pegavam, só que apodrecia. O que eles pegavam a mais, apodrecia. Amanhecia podre. Eles tinham que pegar. Agora, veja bem, na sexta-feira, antes do sábado, eles podiam pegar a porção dobrada. Porque no sábado não podia pegar. Aí não apodrecia. Então veja, tem sempre umas mensagens que Deus quer mostrar para nós nesses eventos. Que algumas coisas que nós temos que aprender, né? Que a gente sempre aprende. Deus sabe o bocado que você precisa cada dia. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6. Deus sabe. E ele disse, não se preocupe, vocês valem mais que pardal. Vocês valem mais que uma flor. Mas o pardal não planta, não colhe, não ajunta celeiros, e Deus os alimenta. Será que você vale menos que um pardal?
E da mesma forma o que vestir, Deus veste assim uma flor que de manhã nasce, à tarde murcha. Será que você vale menos que uma flor? Mas dele disse aqui que a gente deve fazer, colocar em primeiro lugar na nossa vida as coisas de Deus, o reino de Deus. Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. É colocar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus, as coisas de Deus. Quando a gente sempre deixa as coisas de Deus para o segundo plano, por exemplo, tem pessoas que não é mais abençoada, porque ele sempre diz assim, eu vou ver se esse mês consigo dar o dízimo. Então ele deixa o dízimo, é o primeiro agora? Foi o primeiro que ele pensou? É a primícia? É o resto. Então ele primeiro vai ver quanto tem que pagar para depois dar o dízimo. Se tudo do Senhor é primícia, por que eu vou deixar por último? E ele coloca então o dízimo como despesa, e dízimo não é despesa. Dízimo é uma devolução de gratidão ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado. Quem pensa dessa forma sempre é próspero e sempre rende. A prosperidade não vem da quantidade de dinheiro que você tem, mas de como você vai usá-lo. Aquilo que Deus coloca na sua mão. Isso é prosperidade. Nunca vai faltar nada. Então tem muita gente que não é abençoada, não sabe por quê, mas eu sou fiel. Até dou o dízimo. Dá quanto? O que sobrou? Né? Dá aquilo que vai fazer. Então, eu sempre tenho orientado essas pessoas. Seja fiel. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Quem não é fiel nunca vê milagre acontecer financeiro. Nunca vê. Mas quem é fiel e coloca em primeiro lugar, sempre vê milagre financeiro. Sempre vê. Nessa área que eu estou falando, né? As ofertas alçadas. Então, como a gente tem um pregador que disse assim, olha, contribua ao Senhor conforme a tua renda, para que Deus não faça a tua renda conforme você contribui. Então, eu tenho essas experiências na minha vida e eu posso testemunhar como Deus é fiel, né? Então, é isso aqui que Deus quer. A gente peca durante essa marcha. Aqui o povo pecou durante a marcha. E acabou que muitos, por causa dessa desafio para com Deus, eles acabaram perdendo muita gente, morrendo muita gente, como aconteceu aqui. Então, como no deserto havia apenas o maná, que tinha de ser colhido cada manhã, cozido nas panelas ou moído para dele fazer bolo, eles já estavam enfastiados, já estavam cansados, já não aguentava mais o maná. E eles começaram a ficar com saudade dos alimentos do Egito. E os filhos de Israel então murmuraram contra Deus e contra o seu servo Moisés. Diante dessa murmuração, Moisés então foi falar com Deus, perguntando o que ele devia fazer nesse aperto, o povo estava... Então Deus declara, assim, eu vou mandar carne para eles, tá? Eu vou mandar carne para o povo comer. Não por um dia, não, mas é por um mês inteiro. Então, tanto era a carne, segundo a Bíblia, amados, que quem menos apanhou de 10 hômeres, que dá cerca de 3.600 quilos, foi tal a ambição de cada um em apanhar mais que o outro, que Deus se indignou com eles, esse materialismo, né? E mandou-lhes uma praga, matando muita gente. Diz que saía carne pelo nariz, pela orelha, tanto que eles comiam. Assim, é uma peste, uma praga que Deus mandou. Porque Deus, ele tem um problema com a gula, né? Então, quando a gente come bem, come demais até, a gente sabe que a gente passa mal, né? Mas a gula é mais que isso. A gula é aquela coisa que a pessoa está passando mal e está comendo. E acaba morrendo até. Congestão, né? Porque o organismo não dá conta de fazer o trabalho ali e dá congestão. Então é materialismo isso, amados. É a pessoa pensar somente naquilo.
a falta de fé nos faz exatamente acontecer o que acontecia. Quem pegava mais do que o devido, com medo de faltar no outro dia, estava demonstrando o quê? Falta de fé. Quando nós também temos esses problemas de ter medo de que vai faltar, a gente estando servindo ao Senhor e sendo fiel, nós temos que entender que isso é falta de fé. Porque Jesus, ele falou, o Pai Celestial sabe que vocês precisam, mas priorize o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Isso é, Deus sempre teve para dar, nunca deixaria faltar. Se foi Deus que tirou do Egito e estava levando para Canaã, ele falou que cuidaria do povo durante esse tempo. E quando o povo, antes de Deus mandar, eles reclamavam. E é por isso que, mas por que Deus então não deu água? Por que Deus então já não dava o alimento? Deus ia dar, mas antes que Deus orientasse Moisés como devia fazer, o povo murmurava. E aí, o coração de Deus também ficava triste até, porque eles não estão confiando em mim, eles viram tantos milagres que eu fiz. As 10 pragas do Egito, como eu poupei todos eles. Eu trago agora prometendo que a terra mana leite e mel, e eles no caminhada murmuram. A gente pode até achar meio povo ingrato, né? A gente pode falar, e é verdade, e nós também se encaixamos na mesma situação. Muitas vezes estamos tão ingratos com Deus. Temos tanta coisa, mas só ficamos pensando no que não temos. E muitas vezes a gente despreza o que nós temos, e só vai dar valor quando perde. Então esse é um ensinamento, amados, que nós precisamos ir lendo e pegando para nós. Será que eu estou, né? Porque a gente é fácil julgar o povo, ou povo rebelde, ou povo obstinado. Deus não falou, o povo rebelde e obstinado. Ok, e nós? Será que não temos sido obstinados e rebeldes também? Deus nos dá, e nós queremos mais do que aquilo que Deus dá. E sempre eu tenho comigo, se Deus está me dando até aqui isso, tem duas coisas. Ou eu não soube aproveitar a bênção do Senhor e acabei perdendo ela, ou Deus está me dando o suficiente que eu não me perca. Porque tem gente que tem tanta coisa e acaba se desviando do caminho do Senhor. Ora a Deus, e Deus, de tanto insistir, Deus abençoa na vontade permissiva dele, e depois que Deus abençoa, a pessoa tem tudo que pediu, agora não vem mais para a igreja, não serve a Deus, não ora mais, não, como antes, não tem mais aquele primeiro amor. Então é por isso que Deus, né? Deus, ele muitas vezes vai cortando coisas na nossa vida. Então seja sempre agradecido para não perder o que Deus tem te dado. Amém? E sempre você começa a contar as bênçãos. Puxa, está me faltando isso e isso, mas peraí, o que Deus já tem me dado? Aí quando você começa a fazer as contas, você assim, eu estou reclamando de quê, meu Deus do céu, né? Mas quando eu fui no Brasil e falei as viagens que eu fiz para Timor-Leste, Indonésia, Bandaxé, lá em Jakarta, eu fui nesses países. Eu contava para os irmãos lá, no final os pastores falavam assim, pastor Inácio veio aqui hoje e fez a gente pegar tudo aquilo que a gente chamava de problema, colocar dentro de um saco e jogar fora, porque a gente não tem problema, está reclamando de quê? Entendeu? Cuidado quando você acaba entrando na esfera materialista e começa a querer que Deus lhe dê mais do que aquilo que você pode ter. Tem coisas que a gente até pode querer, mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. E quando a gente tem mais do que a gente precisa, tem o que a gente quer, esse querer nosso pode nos afastar de Deus. E aí então a perda é muito maior, não é mesmo? O povo estava assim, eles estavam comendo maná, aí de repente enjoaram do maná, agora quero carne, estou querendo comer carne, lá no Egito tinha. Então, mas tinha repolho, tinha alho, tinha cebola também, né? Que eles tinham que comer mais essas coisas, que era mais barato.
Agora, depois de várias viagens, o povo finalmente chega em Cades Barneia. Depois do Sinai, nenhum outro lugar existe nessa narrativa mais importante que Cades Barneia. Por quê? Israel estava apenas um passo para entrar na Terra Prometida. Eles estavam próximos. De tão perto que estavam, amados, e de tão iminente parecia o começo da conquista de Canaã, Moisés já envia 12 espias, um de cada tribo, e esses espias iam analisar a situação da terra e ia voltar com um relatório. Após espioná-la, a conclusão que chegaram esses espias foi de que a terra era fértil, desejável, que manava realmente leite e mel, como Deus tinha dito. Mas a questão agora era o quê? Como vencer os habitantes e tomar as suas cidades. Por quê? Dos 12 espias, 2 deles, só 2, Josué e Caleb, concordaram com os outros quanto à fartura da terra, mas não sobre o que eles achavam que aquele povo era invencível, né? Criam como Deus era possível vencer qualquer obstáculo para a conquista da terra, mas o argumento dos 10 triunfou. A turma fala sempre, a maioria sempre vence, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. A voz do povo gritava, crucifica-o, crucifica. A voz do povo agora aqui, os 10 tribos, eles não queriam entrar mais na terra, desejaram até matar Moisés, levantar capitão sobre eles e voltar para o Egito. Bom, criam. O argumento dos 10 derrotistas triunfou, conduzindo o povo a uma grande revolta, a uma rebelião. Em declarado gesto de incredulidade, não criam que Deus ia dar a terra para eles. Por quê, amados? Porque o povo da Palestina era um povo realmente que botava medo. Assim como é o mundo diante de nós. O mundo apresenta gigantes diante de nós. E nós, muitas vezes, somos como um Davizinho, pequenininho, que não tem nem arma para lutar com o gigante. Mas nós temos que aprender que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é isso que Deus quer que a gente creia. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, né? Então aqui está, eles derrotistas conduzindo o povo a uma grande revolta, declarando gesto de incredulidade diante das grandes possibilidades do povo. Deus, então, o que fez assim? Eles não criam que Deus ia usar o seu poder ao favor deles. Por essa razão, o que Deus fez? Deus os fez andar 40 anos no deserto. Olha, estava a um passo de entrar. E por causa dessa rebelião, Deus falou, nenhum destes vão entrar na terra prometida. Todos eles vão ser enterrados nas areias do deserto. E por causa disso, para que toda essa geração morresse, eles ficaram rodeando pela terra mais 38 anos, para completar 40, para morrer todos no deserto. Então, quem é esse povo que morava nessa terra, amados? Realmente, olhar com o olhar humano, os 10 tinham razão. Eles chegaram a falar, olha, a gente perto deles é como se fosse um gafanhoto, uma formiga. É capaz deles pisar na gente. Eles são preparados para a guerra, são treinados. Lembra que o Davi teve que lutar com o Golias, que era o gigante treinado dos filisteus. Mas aí, olha só, os amalequitas habitavam no sul da Palestina
sudeste das montanhas de Judá, não tiveram um grande papel nas maiores feitos daquela época, mas também não eram tão insignificantes. Aí tinha os Iteus. Iteus, de tudo que era esta gente representa na história antiga, pouco se sabe ainda, mas tinha esse povo lá também. Então os espias encontraram eles morando nas montanhas da Palestina, onde mais tarde Josué se depararia com grandes e fortes concentrações militares, então também chamado de hititas, né? Tem os jebuseus ou jebusitas, eram os moradores de Jerusalém, terra de Melquisedeque, cidade muito antiga, que era, Melquisedeque era rei de Salém, que significa Jerusalém, né? Fundada, segundo alguns estudiosos, uns 3.000 anos antes de Cristo. Os amoritas eram um povo conhecido, sabe-se, pouco conhecido, né? Sabe-se que eles descendiam de Canaã, né? Que era da tribo dos canitas, né? Então os amoritas descendiam também de Canaã, ou Cã, né? Cananeus é um termo genérico que inclui diversos grupos étnicos, tais como girgazeus, heveus, sineus e outros. Entre esses estariam os anaquins. Esses anaquins que eram gente de alta estatura, que tanto medo incutiu nos 10 espias, habitavam as margens do rio Jordão. Foi, pois, contra tal gente que os 10 espias temeram guerrear, e levando-se em consideração os recursos humanos, os israelitas, eles tinham razão. Lutar contra um grupo tão numeroso, com cidades fortificadas, quando eles não tinham mais de que as suas espadas, sem qualquer outra defesa física, racionalmente, humanamente falando, era impossível. Ocorre que sobre esse estava o quê? É esse que nós temos que entender. Deus, Ele quer se manifestar na nossa vida, por isso que Ele não nos dá o poderio que o mundo tem, porque Ele quer que a gente confie no poder dele. Amém? É por isso que tem esses chavões que a gente coloca na internet, né? Diga para o teu problema, não pense, não deixa o teu problema te falar do tamanho dele. Diga para ele o tamanho do teu Deus. O que é? O problema sempre vai ter, mas nós sabemos que Deus é maior. E Ele prometeu cuidar de nós. Quando falha isso, o problema nos envolve, não é verdade? Você vê, Pedro, ele estava com um problema. Entre ele e Jesus tinha um vento forte e um mar agitado. Mas ele confiou, quando Jesus disse, vem, e ele saiu andando sobre as águas. Mas aí, no momento que ele parou de olhar para Jesus e olhou para o problema, é assim nós também, não é verdade? O problema sempre vai existir. O que vai resultar depois para você é de como você enfrenta esse problema. Qual a tua reação a ele, né? Então, somente pela fé, a vitória poderia ser alcançada, e era justamente o que faltou naquela gente. O quê? Fé, confiança em Deus. Eu, quando olho para trás, agora no nosso ministério, eu fico olhando o que eu já fiz pela fé, eu fico com medo. Meu Deus, eu tive coragem de fazer isso. Quer dizer, será que hoje eu estou com menos fé do que antes? Porque hoje eu olho para trás e vejo como nós chegamos no Japão, como nós compramos as coisas que compramos, como nós enfrentamos problemas. E nunca me fez medo, porque eu sentia tanto a confiança em Deus, que Ele estava comigo, que eu enfrentava. E quando eu olho hoje, eu falei, meu Jesus, realmente só Deus mesmo, só Deus, só Deus. A gente mesmo, mesmo tendo recurso, não consegue fazer o que muitas vezes sem recurso Deus faz. É por isso que sempre que a gente lembra e alguém fala assim, foi Deus.
Tudo que deu certo na minha vida foi Deus. Tudo que deu errado foi porque eu tentei fazer. Então a gente vai fazer conforme Deus guia. E quando você faz conforme Deus te direciona, não vai dar nada certo. É melhor parar. Se não tem certeza, se está em dúvida, é melhor parar. Consultar a Deus. Porque a dúvida não é de Deus. Ok? Deus é o quê? Sim, sim. Não, não. O que passar disso não é dele, é do maligno. Ok? Bom, aí, qual dessas perguntas aí tem um errado? Hã? 13, né? Muito bem. 40 anos no deserto. Ah, meu Deus, que tristeza, hein? Números 15 até o 21. Bom, diante dessa rebeldia, dessa rebelião, Deus então sentencia o povo a vaguear pelo deserto 40 anos. A sentença divina, evidentemente, fez o povo estremecer. Como? Está ali, ó. Os vigias foram, já voltaram, já deram o relatório, mas eles não creram que Deus ia entregar a terra para eles. Queriam voltar para o Egito. Não, quase nada nós sabemos durante esses 40 anos, irmão, mas toda a história desse período resume-se em 4 simples capítulos do livro de Números, e nada mais sabemos. Quer dizer, tem muitas etapas do deserto que não está relatado na Bíblia. Okay? Tem muita coisa que acontece no plano de Deus no mundo que a gente nem fica sabendo e não é registrado, assim como aconteceu. Mas sabemos, no entanto, que foi um período em que cuidado e proteção divina foram reais àquele povo, mesmo eles sendo condenados por Deus a não entrar na terra prometida. Deus os protegeu. A roupa não rasgava, a sandália não gastava, entendeu? A proteção de Deus. Por exemplo, as suas sandálias não envelheciam, os seus vestidos nunca se rasgaram durante 40 anos. Uau! Eu acho que andando no deserto de Deus, a gente também vê isso, viu? Eu tenho roupa aí que está quase lá. Eu fico olhando, meu Deus, vou ter que dar para alguém essa roupa, já faz tantos anos que está comigo. Mas é que Deus, Ele abençoa tanto a vida daqueles que se despojam do querer as coisas do mundo e querem as coisas de Deus, que Deus faz questão de mostrar que Ele está cuidando. Essa é a coisa mais maravilhosa que tem, amados. A gente tem aflições, a gente vive problemas, mas sempre Deus está cuidando. E Ele chega sempre na hora certa, né? Na hora que a gente já pensa que já passou a hora, que Deus está demorando, é que Ele não chegou o tempo dele ainda a fazer. Existe mais uma etapazinha para passar. Talvez você já cobrou Deus várias vezes, está demorando, já era para ter acontecido. Mas Deus fala assim, olha, só confia e segue o teu caminho. Na hora certa vai acontecer. Amém, amados? Agora teve nova rebelião. O povo se rebela outra vez. Agora essa vez a revolta assume uma proporção gigante. Que aconteceu dentro da liderança. Eles queriam despojar Moisés e Arão dos privilégios que tinham. Alguns dos levitas, olha, eram que estavam da tribo de Levi, não se contentando com o serviço do santuário, queriam também ser sacerdotes. Tem muitos grupos de louvor, amados, muitos ministros de louvor que acham que eles podem mandar na igreja, podem direcionar a igreja. Nós tivemos uma aqui. Nós oramos a Deus para Deus mandar músicos, ministros de louvor. Deus mandou um. O cara é profissional. Chegou lá em Toyokawa, ele entrou na igreja, o rapaz ministrava assim, a igreja recebia realmente a unção de Deus. Ele tinha unção, é abençoado por Deus para ministrar.
Mas ele vinha assim a cada 15 dias, a cada 20 dias. Então, a gente não podia estar dando a ele alguma coisa, a não ser que ele fosse constante. Aí um dia nós estávamos chegando na igreja e ele estava falando com a missionária na igreja, dizendo assim: vocês oraram a Deus e pediram o ministro de louvor, né? Pois é, Deus mandou, mas vocês perderam, porque vocês não souberam dar valor. Aí eu estava passando assim, eu falei: opa. Falei: como é que é? O que você falou aí? Aí ele falou de novo. Eu falei: olha, a igreja, ela tem pastor. Mas lá no Brasil, o pastor nem precisava. O pastor até viajou, eu fiquei tomando conta, eu tomava conta da igreja, a gente dirigia, ministrava e tal. Eu falei: ok, isso é bom, se o pastor confiou em você. Mas me diga uma coisa, cara, quanto tempo você chegou aqui na igreja? Faz nem 2 meses. Você vem a cada 15, 20 dias. Tem muitos cultos que você não perde, você não vem. Como é que a gente vai confiar? Mas aí se eu tinha que entregar, se não entregou, eu podia me entregar o púlpito, eu fazia um trabalho, eu falava assim: olha, eu nem sei se você é satanista, cara. Ele levou um susto assim: ô pastor. Eu falei: tem ou não tem satanista nas igrejas do Brasil? Que inclusive estão na diretoria da igreja. Ele falou: tem. Você não conhece a gente, você não sabe quem eu sou, quem ela é, como a nossa igreja procede. Eu não sei quem você é, de onde você veio. Então, meu amigo, se cuida. Você tem que tomar cuidado, porque Deus tem os seus líderes. E você tem que respeitar a liderança da igreja. Aí ele saiu, ele foi para Nagoya. A esposa dele que estava junto ligou para mim de Nagoya. E ele ligou: ô pastor, não dá para o senhor ser o nosso pastor? Eu falei: como assim? É que a minha esposa, depois daquela conversa nossa aí, minha esposa falou que o único pastor no Japão que ela queria congregar era comigo, era com o senhor. Acho que ela gostou, sabe, de dar uma marretada na coluna do rapaz. Entrou no lugar. E outra coisa, irmãos, ele tocava em barzinhos também. Tocava na noite. E eu falei: como é que você, ao mesmo tempo está adorando a Deus aqui, você pega a mesma voz que Deus te deu, o mesmo instrumento, vai lá e canta as músicas? Mas é um trabalho, é para receber dinheiro. Eu falei: você não veio para o Japão para ser músico, você veio para o Japão para trabalhar em fábrica. Isso aí é um arubaite que você faz, é um extra. E outra coisa, você está louvando a Deus aqui, depois chega lá, manda cantar uma música de Exu, de palavrão, e você vai ter que tocar. Não, aí eu não. Você está sendo pago, eles te dão um repertório, você é músico, você tem que tocar, é verdade ou não é? Então ele perdeu o argumento. E por isso, amados, que é perigoso. Infelizmente, a gente tem o costume de ver que muitos músicos têm a síndrome de Lúcifer. Precisa tomar muito cuidado, os músicos, aqueles que são de grupo de louvor, líderes, porque aqui que é a síndrome de Lúcifer? Se engrandecer, querer ser igual a Deus. Eles querem ser igual ou maior que o pastor da igreja. E não importa a cultura, inclusive do Japão, que tem aquela cultura do senpai aqui, né? Aqui na igreja o senpai fica sem pai e sem mãe, porque o pastor é o pastor da igreja, é o líder principal. Os jovens da igreja devem sim respeito ao mais velho, ao senpai, mas primeiro é o pastor, que é estabelecido por Deus. O senpai é os homens que colocam, mas o pastor é Deus que coloca. Então Deus está acima do senpai, e o sensei, eu também não sei, e fica nessa história toda. Uma vez eu fui chamar a atenção de um membro da igreja, ele falou assim: ô pastor, eu sou sensei. Eu falei: não, aqui você é uma ovelha, você é sensei lá fora. Na sua academia lá você é um sensei, aqui você é uma ovelha. E eu sou o pastor, eu tenho um cajado na mão, e tenho a vara também. Amados, isso é bíblico, isso não é a gente quer ser maior, não. É bíblico. Então essas pessoas não ficam, porque não são humildes, porque querem
status, querem nomes, não. Ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E se outra voz falar, ela não vai atender. Jesus falou isso, não é verdade? A voz de Cristo. Bom, eles convidaram, o povo convidou os Rubenitas, da tribo de Ruben, né? E muitos valentes, né? Os Rubenitas eram valentes, para acusar Moisés de os haver tirado do Egito, a única terra que, segundo eles, manava leite e mel, só para matá-los em pleno deserto. A estes aliaram-se mais de 200 chefes de tribos maiorais e nação. Olha só. Juntos dirigiram-se a Moisés e pleitearam os mesmos direitos que ele tinha como líder. Tão grande foi o problema gerado por essa rebelião. Deus teve que intervir, destruindo Coré, Datã e Abirão, que eram os líderes do movimento com seus familiares e aliados. Então, no dia seguinte a esses terríveis acontecimentos, a congregação de Israel, cedo pela manhã, e censurou Moisés por estar destruindo a nação, e Moisés chamou Arão. E quando Moisés chamou Arão, a nuvem logo apareceu sobre a tenda. Era Deus que voltava a visitar os rebeldes com seu juízo através de uma praga que matou num só dia 14 mil filhos de Israel. Aí, para evitar conflitos no futuro, com relação a saber quem era sacerdote sobre Israel, quem não era, Moisés mandou que cada príncipe, chefe de tribo, trouxesse uma vara com o seu nome escrito nela. E na vara correspondente à tribo de Levi foi escrito o nome Arão. As varas foram postas na tenda da congregação. No dia seguinte, a vara de Arão havia florescido, brotaram folhas e ainda nasceram amêndoas. Todos os príncipes então viram as varas e que só a de Arão floresceu. Era o sinal da aprovação divina. Então depois Deus mandou que ela fosse guardada na tenda, junto com as tábuas da aliança e na vasilha que continha o maná, as únicas coisas que foram mantidas dentro da arca. Então esse ato não só confirmava Arão como escolhido de Deus, como também visava impedir possíveis levantes contra a liderança espiritual nacional em Israel. Então estava confirmado, só Moisés era chefe civil e só Arão era sacerdote daquelas gerações. E quais são os direitos e deveres dos levitas? Bom, por possuir ocupação totalmente espiritual, os levitas não tiveram qualquer porção de terra entre seus irmãos, deviam ser sustentados pelas demais tribos, não só com porções de sacrifícios, mas com outras ofertas. Cabiam-lhe as primícias dos frutos da terra, o melhor azeite, ofertas alçadas, ofertas movidas e tudo que fosse consagrado ao Senhor. Então, os primogênitos que, quer dos animais, quer dos homens, seriam deles. Depois de oferecido ao Senhor, os meninos deviam ser resgatados por animais limpos e os animais impuros podiam ser resgatados por um valor estipulado, que seriam dados aos levitas. E no próprio sacrifícios havia parte que deveriam ser consumidos pelos sacerdotes e levitas, outras partes pelos próprios ofertantes. Então os dízimos de tudo era também dos levitas. Cabia-lhe a guarda de todo o material do tabernáculo e posteriormente do templo. E também cabia-lhes o ofício religioso com todos os seus detalhes. Então veja que essa tribo, quando alguém fala hoje, eu sou levita, o grupo de levitas, não é bem isso que se refere à Bíblia. E eles pensam que os levitas eram só músicos. No templo tinha 22 mil levitas.
do templo. 18 mil era para ajudar os sacerdotes, limpar o sangue, limpar tudo, fazer, ajudar no dia a dia. E 4 mil eram músicos. Então a gente vê que muitas informações hoje que nós temos são erradas, são desviadas do verdadeiro sentido daquela palavra. Que alguém acha que porque é músico é levita na casa do Senhor. Mas o levita, então, se ele quer ser levita realmente, verdadeiramente, ele vai ter que vir limpar a igreja, vai ter que arrumar os bancos, vai ter que pintar quando precisar, e trabalhar somente para a igreja. Seria um levita, no caso. Então, como a igreja não tem condição, ele é músico, né? É um adorador, pode fazer um excelente trabalho para o Senhor, mas o nome já não cabe, né? A esse nome levita. Tá? Agora, se quiser colocar, amém, mas se você for na raiz, o que significa levita, aí você vai ver que não tem sentido. Okay? Bom, outros fatos aqui do período, né? 2 outros fatos se destacam nesse período da história dos filhos de Israel. A morte de Miriam, por exemplo, a irmã mais velha de Moisés, e os problemas de falta de água em Meribá. Era deserto, e para suprir a necessidade dos israelitas, Deus mandou Moisés falar a rocha, fala a rocha. Porém, o povo irritando ele, em vez de falar, ele bateu 2 vezes na rocha, com a vara, né? E foi bastante para que o grande líder fosse impedido por Deus de entrar na terra prometida. Lá em Deuteronômio, Moisés vai reclamar do povo. Vê vocês? Por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida. Bom, isso é uma lição para nós, principalmente os líderes, tomar cuidado para não se deixar irritar com aquilo que acontece na igreja com relação aos problemas que surgem. A gente tem que resolvê-los mais confiando em Deus do que na nossa própria capacidade de solucionar, porque senão a gente vai se irritar. E aí vai fazer coisas erradas para com Deus, vai perder bênção, né? Moisés perdeu, bem que ele até pediu a Deus, deixa eu, não, pelo menos ver, assim, não, você vai subir no monte, você vai ver, mas você não vai entrar. Tem um sentido, como falei para vocês na última aula, lembra que eu falei? Quando você fala Moisés, você lembra de quê? Lei. A lei salva? A lei não salva. Mas quando você ouve falar de Josué, você vai para o grego, é Jesus. Só Jesus salva. Só Josué podia atravessar o Jordão com o povo, porque o nome dele, ele simboliza Jesus Cristo. Jesus veio, cumpriu a lei, mas agora só ele entra. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele, não pela lei, é por Jesus. A lei não é má, a lei é boa. Mas ninguém conseguia cumprir a lei, então ninguém entrava no céu pela lei. Mas Jesus Cristo. Então, agora, isso não quer dizer que Moisés não está salvo? Deus mesmo escondeu o corpo dele. Ele está vivo. Quando ele falou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Se Deus fala o nome é porque está vivo. Lembra? Você pode ver, na parábola do rico, que lá a gente chama de parábola, não é parábola. Jesus estava dando um ensinamento da vida após a morte. Pode ver, o nome do homem que não foi para o céu não é falado, é falado rico. Mas Lázaro é falado o nome dele. Porque Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Entendeu? Lázaro foi salvo, o rico foi para o inferno. O rico só pensava em dinheiro. Então é um perigo muito grande hoje as pessoas que só pensam
prosperidade, em dinheiro, é rico. E Jesus falou, infeliz é aquele que é rico para com o mundo, mas não é rico para com Deus. Né? Deus mandou Moisés falar à rocha, ele bateu 2 vezes, e ele não entrou na terra prometida. A rocha ferida por Moisés no deserto tipifica quem? Cristo. Regularmente, igualmente ferido, é a vida que se recebe por meio do Espírito por graça. Horebe fala do deserto, enquanto águas simbolizam o Espírito Santo derramado sobre a terra. A rocha ferida fornece a água desejada. Cristo ferido satisfaz nossa sede espiritual. A rocha ferida fala do derramamento do Espírito como consequência da redenção consumada. Quando o simples homem erra, o erro não tem grande efeito e é de pouca repercussão. Porém, quando um líder erra, isso vai assumir uma proporção grave. Foi o que aconteceu com Moisés. Isso mostra que quanto maior é a nossa responsabilidade diante de Deus, quanto mais é dado, mais nos será exigido também, ok? Por isso que eu estou sempre pedindo oração e misericórdia a Deus pela minha vida. Porque Paulo mesmo falava, eu tenho cuidado de que eu mesmo, ensinando a muitos, não venham ser condenados, reprovado. Porque quem ensina tem que viver. Ok? Aquilo que ensina. Porque a nossa vida fala mais alto as nossas atitudes do que palavras. Então, na fábrica, muitas vezes o único evangelho, a única Bíblia que aquele colega de trabalho vai ler, vai ser a sua vida. E o seu comportamento ali é que vai dar à pessoa lá que realmente o que é a Bíblia, o que é Jesus, o que é ser crente. E aí então, depende do nosso comportamento, as pessoas nunca vão querer entrar numa igreja e nem encontrar com Jesus. É triste, mas acontece. 16, 17, 18 e 19. O texto 4 fala de Balaão. Irmãos, Balaão, veja bem, tem muitos profetas, na verdade, no mundo. Balaão era um profeta que Deus usava ele, embora não fosse do povo de Deus. Deus usava e ele tinha os olhos abertos. Ele era um homem e ele até obedeceu a Deus num ponto. Só que lá em Apocalipse Jesus fala dele. Doutrina de Balaão, enganou meu povo, colocou armadilhas no meu povo para pecar. Isso é um grande problema. A gente muitas vezes pensa que porque ser profeta, por ter dons espirituais, está tudo bem, é espiritual. Não. O crente, ou a pessoa espiritual é aquela que tem o fruto do Espírito na vida, e não os dons. Os dons são ferramentas que Deus dá para o trabalho dele, e ele usou Saul, Saul profetizou pelo Espírito de Deus, mas o coração de Saul não temia a Deus, ok? Então, por isso, a gente não pode lidar com esse tipo de coisa achando que para ser espiritual tem que falar em línguas e profetizar. O espiritual faz isso, mas nem todo que faz isso é espiritual, ok? Ele é mais carnal do que espiritual, porque a gente vê muitas pessoas profetizando na igreja, mas em casa xinga palavrão, briga direto, faz coisas erradas, engana os outros, negócios. Então, isso não é cristianismo, mas a pessoa está se enganando. Então, é preciso tomar cuidado com isso e se arrepender. Eu mesmo oro a Deus e peço, Senhor, não me deixa ser enganado nem me enganar, porque senão eu vou enganar as pessoas, porque eu vou achar que está certo.
E não é porque eu acho que está certo que Deus vai aceitar, porque ele pensava que está assim. Não, Deus quer que eu seja suficientemente humilde para reconhecer quando eu erro e querer mudar, para não enganar as pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando, não levá-las ao erro, porque eu errei, porque eu fui enganado. Então eu oro a Deus muito sobre isso. Então, na verdade, o Balaão tinha o dom de profecia, pertencia à comunidade de profetas fora do povo de Israel. Entretanto, Balaão seria ainda mais do que isso. Ele tinha conhecimentos diretos de Deus, amados. E ele receberia, de fato, mensagem da parte de Deus. O que ele não sabia, ou ele não queria, era permanecer fiel a Deus que lhe comunicava. E acabava usando esse dom, misturando com práticas pagãs, tornando assim um estranho personagem à luz dos ensinos bíblicos. Por meio de poderes que realmente tinha, de entrar em comunicação com Deus, e dizer e fazer coisas que outros não podiam, teria se tornado famoso, e chegou até em Moabe a sua fama. E pelas respostas que Balaão deu ao mensageiro de Balaque, né, ele se entende que ele desejava ser fiel a Deus, pois declarava que só faria o que Jeová lhe ordenasse. Entretanto, ele vacilou, e essa vacilação não deixa brecha, deixa de ser uma brecha, quer dizer, o inimigo, ele não precisa acabar com um crente, ele vai usando as brechas na vida da pessoa. E Balaão tinha um problema, ele não era afeito unicamente à prática de orientar o povo segundo a luz que tinha de Deus. Uma coisa é certa, o rei dos Moabitas queria que ele esconjurasse ou amaldiçoasse o povo de Deus, e ele então prontificou a fazê-lo caso Deus permitisse. Mas ora, Deus já tinha falado com ele, que aquilo que eu abençoei, eu não amaldiçoo. Maldição sem causa não pode vir. Sem causa. Agora, a causa da maldição na nossa vida é que nós abrimos a porta para entrar, porque em Cristo fomos livres de todas as maldições. Mas de vez em quando a gente abre a portinha para uma delas. Aí eu não chamo de maldição hereditária, porque até Jesus podemos ter todas, mas a partir de Jesus nenhuma condenação há. Amém? A partir de Jesus tudo se fez novo. A partir de Jesus nós somos novas criaturas. Então o passado não pode influenciar. Muitas vezes influencia, como nós ouvimos aqui nos estudos, né? Nossa mente. Nossa mente acaba puxando o passado para dentro de nós. E nós sofremos por causa de coisas que já foram pagas por Jesus e resolvidas. Nós ficamos sofrendo por causa do passado. O inimigo é astuto. Ele tem a nossa ficha do que passou. E você tem que mostrar para ele que lá no final daquela ficha está escrito: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Amém? Aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé, então temos paz com Deus. Isso que tem que valer na nossa vida, amados. Então, Balaão, ele estava prometendo muito dinheiro para ele se ele amaldiçoasse o povo. Ele ia, consultava Deus, fazia o sacrifício e falava com Deus. Ele falava: não amaldiçoe esse povo que eu abençoei, não. Aí Balaque ficou bravo com ele. Então finalmente chegamos ao ponto de que estavam para ser postas à prova a providência de Deus e a crença pagã dos moabitas. Tudo se processou para que não houvesse lugar para os truques. Então Balaão fez questão que tudo fosse feito às claras. Erigiram-se altares e mais altares para tentar arrancar uma decisão de Deus. Cada vez
ficava mais patente que era impossível amaldiçoar um povo a quem Deus decidira abençoar. E, por fim, Balaão proferiu a maior de todas as suas profecias. Aqui, mas Balaão, ele fala de Jesus Cristo, aqui, ó. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, esse Balaão tinha esses olhos abertos, inclusive ele trouxe essa profecia sobre Jesus. Mas, certamente Balaão, ele pecou contra o seu conhecimento, contra a luz que lhe fora dada. Sabia que Deus não queria a sua ida à Palestina, mas insistiu. Pecou contra o que se sabia ser a vontade de Deus. Pecou em tentar amaldiçoar o povo que ele sabia eleito de Deus. Pecou contra a razão. Essa lhe dizia que não atendesse o apelo do rei moabita. Então, ele por dentro sabia, não atenda esse pedido. Ele já sabia que Deus não queria, mas a ambição era mais forte do que a razão. O rei tinha prometido muito dinheiro para ele. Ia deixar ele rico, só para amaldiçoar o povo. Bom, aí, lá Jesus disse que a Balaão ensinou Balaque a colocar laços contra o seu povo. É aqui, ó. Balaão fora solicitado a amaldiçoar o povo, de forma que os moabitas escapassem à destruição que estavam sujeitos todos os povos insubmissos. Não pudera realizar a tarefa. Deus não permitira. Mas a tentativa não estava de todo perdida. Se não tinha sido possível destruir aquele povo diretamente, ele conhecia um método indireto e infalível. Balaão aconselhou Balaque a fazer o quê? Uma das costumeiras festas religiosas ao seu Deus Baal. Nessas festas, amados, tinha muita orgia, muitas cenas sexuais. Lá em Peor, em Baal Peor, a qual Israel seria convidado, sabendo que eles cairiam na imoralidade, prestariam culto a outro Deus e seriam destruídos. Os planos deram certo. Logo que se consumou o pecado dos filhos de Israel, irrompeu uma peste entre o povo, lá em Números 25:9. Moisés ficou apavorado. Ele verificou que os juízes e chefes do povo não tinham tomado qualquer medida contra os transgressores, e até mesmo muitos dos chefes haviam caído no pecado pior. Aí, desprezando essa ordenança divina, teve um atrevido que quis confrontar os sacerdotes e o povo de Deus. O que ele fez? Ele teve a coragem de se envolver com a midianita Cosbe, e essa midianita era filha de um dos chefes lá desse povo de Midian, e ele levou a sua tenda. Então, enquanto os irmãos choravam a morte dos milhares, outros milhares morriam de peste. E quando esse midianita atravessa diante do sacerdote, tem todo mundo ali com aquela mulher, entra na tenda para ali ter relação com ela, o povo chorando, e ele fez aquele desafio. Finéias, filho de Eleazar, o filho mais velho de Arão, que era o neto de Arão, né, tomou uma lança e entrou dentro da tenda, mas enterrou ela nos dois, atravessou os dois, assim no sentido da barriga, e matou os dois dentro da tenda. Aí cessou a praga em Israel. Olha como Deus trata o pecado. 24.000 já tinham morrido, e outros mais morreriam a seguir, se não fosse a determinação desse homem em vingar a honra da sociedade e a pureza da religião. O ato de Finéias foi, em verdade, uma reabilitação religiosa, um ato de zelo pela honra do Senhor, o que desviou a ira divina de sobre os israelitas.
Na verdade, quando alguém pensa que você está desafiando uma igreja, um pastor, um líder, ele está desafiando a Deus, amados. Quando a turma fala assim, vamos fazer um protesto contra esse negócio de lá no carnaval, colocar o diabo arrastando Jesus pela rua, vamos. Assim, não, gente, vocês têm que ter pena desse povo. Jesus não precisa de ajuda, Ele é Senhor. Ele não precisa de que nós defendamos Ele, não. A gente precisa orar, interceder por esse povo que vai morrer de uma forma terrível. Aí, quantos já morreram depois disso, amados? Primeiro, o outro ano já teve a peste, a praga, a pandemia já, e já o carnaval já não pôde ter. E olha, as coisas, nós temos que ter a misericórdia deles. Eles mexeram onde não deveria. Mas nós não precisamos se preocupar em defender. É Jesus que nos defende. Ele é Senhor. Está sentado à direita de Deus, tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? E Ele ainda quer salvar esse povo. Ele quer salvar. Na cruz Ele pediu que o Pai perdoasse. Estevão, o primeiro mártir da igreja, pediu que Deus não imputasse o pecado àqueles que estavam o apedrejando, porque não sabiam o que faziam. Então, o verdadeiro crente, amados, ele tem que pensar assim. Quando eu falo que eu estou orando pela salvação daquele homem que está no Brasil hoje na presidência, eu falo que eu estou orando, eu estou pedindo Jesus salvar ele. Vai ser a maior tapa na cara do inferno, vai ser a salvação dele, não é? Não. Depois o diabo pode matar, não tem problema, está salvo. Né? Mas é uma forma de desonrar o inimigo. Não o homem, a nossa luta não é contra a carne, não, mas não é eles, não. Lá é os demônios que estão agindo na vida deles. E nós temos o Deus que está do nosso lado, amém? 9:20, C, 21, B, 22, D e 23. E por último, se tivesse sido mais generoso para com Israel, os moabitas teriam evitado a calamidade da destruição deles e dos midianitas. Não souberam reconhecer que o povo que estava chegando vinha acompanhado do Deus Todo-Poderoso. Depois das tristes experiências em Baal-Peor, Deus ordenou o castigo dos midianitas. 1000 homens foram escolhidos de cada tribo de Israel, então eram 12.000 homens. Ou no caso 11.000, né, porque é a tribo de Levi. Né? Apenas 12.000 seriam necessários. Mataram todo o homem. Finéias era um dos sacerdotes, né, um dos levitas. Além de matarem os homens, mataram 5 reis. E nessa matança caiu também Balaão, lembra? O profeta caiu aqui. As mulheres foram poupadas pelos soldados, mas Deus ordenou que toda aquela que tivesse pecado com os filhos de Israel morresse, poupando-os das virgens. Então, Deus falou para eles assim: olha o que vocês estão fazendo. Essas mulheres que vocês trouxeram, foi elas que levou vocês a pecar. Foi ela que levou vocês a trazer essa grande tragédia no nosso meio, essa praga que morreu tantos de nós. E vocês deixaram elas com vidas. Então toda mulher que teve uma situação com os homens deve morrer também. Acabou. Só preserva as virgens que não tiveram nenhum problema com esse lado. Então as cidades foram destruídas, isso é, as muralhas, fortalezas, e depois da guerra os soldados tiveram de ficar 1 semana fora do arraial purificando-se. Os midianitas e moabitas, eles são povo aparentados dos israelitas. Lembra? Moabita e amonitas descendem de quem? De Ló, daquele incesto que as suas filhas tiveram com seu pai. Os midianitas descendem de Abraão com Quetura, e posteriormente eles se mesclaram com os ismaelitas, também descendentes de Abraão, com Agar, pois em Gênesis 37, 25, 27 e 28, os ismaelitas são também chamados midianitas. E a presa de guerra? Bom, a presa de guerra foi muito grande. Além dos vasos de metal, foram contados 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, 32.000 mulheres virgens, 16.000 homens prisioneiros de guerra.
A parte que coube ao Senhor, como tributo, foi de 675 ovelhas, 72 bois, 61 jumentos, 32 homens. Os animais seriam para sacrifícios, e os homens serviriam como criados, rachadores de lenha para o altar e carregadores de água para o lavatório. Então, essa época, muita gente aqui hoje, no nosso contexto do mundo de hoje, a gente fala assim, meu Deus, quanta morte, quanta desgraça, quanta violência, né? Mas naquele tempo, a cultura era exatamente assim, tá? Então não procure comparar com hoje, porque hoje tudo, maioria acontece espiritualmente. Tem muita morte todo dia dentro da igreja, por causa dos pecados dos líderes, pecado do povo de Deus, que se diz povo de Deus, mas anda pecando contra o Senhor, e a morte é espiritual. Os Rubenitas e os Gaditas requerem terra. Bom, a terra do Oriente do Jordão era caracterizada por uma fertilidade assombrosa, e disso dá provas o despojo de guerra dos Moabitas. Era natural, pois, que alguns das tribos se dispusessem a ficar com a posse daquilo que já lhes estava na mão. Moisés então concordou, contanto que os pretendentes assumissem o compromisso de que seguiriam seus irmãos à parte ocidental até que toda a terra estivesse dominada. Então, fizeram assim. Por exemplo, eles queriam. Moisés disse que não. Foi falar com Deus. Deus falou assim, é justo o que eles estão pedindo. Só que eles podem ter, mas tem que acompanhar depois os irmãos para ajudá-los a dominar as outras cidades. Depois eles voltam. Quando tiver terminado a tomada da terra, então eles podem voltar para a sua terra. Uma tribo ia ajudar a outra até que toda a terra tivesse dominado e todas as tribos assentadas nas suas terras. Então veja bem, amados, toda a região ao norte dos Moabitas, desde o rio Arnon ao sul até o monte Hermon ao norte, foi dada às tribos de Ruben e Gad. E agora Deus ordena então a conquista da terra. Deus fez sentir aos novos poceiros que deviam conquistar a terra, destruindo também as figuras, altares, colunas e tudo que indicasse culto a Deus estranhos. A destruição desses cultos era, pois, uma medida de segurança, de saneamento moral. Foi ordenado também que os moradores fossem expulsos da terra. E no caso de permanecerem na terra, esse povo seriam como espinhos no calcanhar dos novos habitantes. Infelizmente foi o que aconteceu, né? Principalmente quando Josué não consultou a Deus para fazer um pacto com os gibeonitas, né? Que eles eram da terra, mas disseram que vinham de longe, se vestiram maltrapilho, com pão mofo, e pediram que deixassem eles ficar para ajudar eles a cultivar a terra. Eles cultivariam a terra dos judeus, do povo de Deus. E a Bíblia diz, Josué não consultou o Senhor e aceitou fazer esse juramento, e por isso que isso aqui acontecia. Caso não permanecerem na terra, esses povos seriam como espinhos. Então, se eles vão permanecer, vão ser como espinhos nos seus calcanhar dos novos habitantes. Após a conquista e depois de esfriado o fragor da peleja, conquistadores e conquistados deram-se as mãos a um relacionamento proibido que teve lugar aí. Então, o que Deus tinha desejado evitar, acabou acontecendo. A conquista em todo o seu sentido foi retardada por muitos séculos. E o progresso social e moral do povo israelita foi prejudicado. Irmão, se você sabe que hoje, eu já falei aqui, não sei se vocês lembram, quantos por cento Israel hoje, Israel, que você olha no mapa, é uma naçãozinha pequena, do tamanho do estado do Sergipe no Brasil. Mas o que Deus deu a Abraão é bem diferente. Eles só vão assumir agora no milênio. Mas sabe quantos por cento Israel tem de terra hoje que Deus deu? Só 11%. 11%. O resto, toda essa região
que Deus deu para ele. Do rio Eufrates para cá, tudo Deus deu para ele. Eles não têm posse dessa terra por causa disso aqui. A desobediência. Então, somente quando eles se arrependerem e crerem no Messias, eles vão ter a terra que Deus prometeu a Abraão no milênio. Uma das peculiaridades do novo estado seria o fato de nele haver cidades sem exércitos. A tribo de Levi não receberia a herança entre seus irmãos, mas seria estabelecida em cidades ao longo de todo o território. E eles iam se dedicar ao culto divino em tempo integral. Não receberia terra, não cultivaria, não iria à guerra, nem trataria de outros assuntos que não fosse de cunho espiritual. Sua missão era exclusivamente o culto divino. Então, as outras cidades sem exército eram as cidades de refúgio, no total de 6. Para lá poderia correr todo criminoso que tivesse matado alguém sem intenção, ou por engano, onde estaria protegido contra o vingador. Se caso ele tivesse feito porque quis, com dolo, né, aí ele teria que morrer. Mas se tivesse acontecido um acidente, um erro, um engano, ele podia se refugiar nessa cidade, para não ser punido. Então, ele permanecia lá até que fosse provado que o crime não tinha sido proposital. Então, podia sair e cuidar da sua vida. Foi a forma estabelecida por Deus para julgar serenamente, de modo a evitar injustiças e crimes contra quem era inocente. Interessante que hoje nós temos, né, o habeas corpus, que é isso aqui. É um refúgio de alguém que está sendo acusado, vai ter que pagar a pena. Aí pede-se o habeas corpus, que é uma soltura para que ele, até que seja provado se ele é culpado ou inocente. 24, 25 e 26. 27, 28, 9, 30, B, 31, A, 32, B. Muito bem, amados, vamos dar uma pausa agora para entrar em Deuteronômio. Vocês podem tomar um cafezinho, uma água.